Poder fazer escolhas significa conquistar um dos maiores desejos da humanidade, a independência. E o Sebrae abre as portas para pessoas que escolheram a independência e transformaram sonhos em projetos de vida, que ajudam a gerar empregos, desenvolver a sua comunidade e a transmitir a cultura empreendedora no país. Um lugar onde todos têm liberdade para escolher, inclusive escolher empreender. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Chegando no planeta C56, temperatura extremamente alta, 0% de água. Planeta D564, sem rastro de terra, tempestade de pó de magnésio. A gente vive buscando em outros planetas o que não valorizamos no nosso. Por isso, o Mercado Livre criou uma nova seção, só com produtos sustentáveis. Porque comprar de forma consciente é cuidar do futuro. Mercado Livre, o melhor tá chegando. A moda muda todos os dias, assim como nós. E já que é para se reinventar, por que não começar pelo seu estilo? Repensar a moda, a atitude, o planeta. Isso é Rê. Bom, olá, bom dia. Essa é uma roda do Brasil Eco Fashion Week. A gente vai falar sobre o lançamento de um movimento que nasceu na pandemia, que se chama Vamos, Vetor Afro-Indígena na Moda. E aí a gente tem 3 ilustres pessoas que fazem parte desse movimento, em algum momento ou colaboram e estão presentes com a gente. Então, eu vou fazer uma rápida apresentação aqui sobre os nossos participantes em uma ordem alfabética para não gerar briga para ninguém, para também não dizer que eu preferi alguém. Então, a gente vai começar por uma ordem alfabética. Então, a gente tem aqui Gisele Caldas, que é estilista, criadora da Thai Studios, que é uma marca de moda consciente, a gênero, do Rio de Janeiro, vive em Santa Teresa, tem 19 anos de moda, libriana, com uma lua em Capricórnio e um ascendente em Áries, astróloga cardial, mãe, cursa Ciências Sociais, é designer têxtil, teta healing, mulherista e faz parte do movimento Vamos. Bom, temos o Lucas Corvacho, que se formou em 2008 como biólogo marinho, e tem as suas experiências na área acadêmica desde 2012, onde ele criou um programa de sustentabilidade dentro das confecções de uniforme e acredita no movimento global como grande ebulição de paradigmas socioambientais, sejam eles questionados, assim, buscando verdadeiras transformações. E é também nosso Vamer consultivo. Não se preocupem com as nomenclaturas, que a gente vai, ao longo do bate-papo, dizendo um pouco sobre elas. E temos aqui Nayara Reis, que é formada em técnica de vestuário, designer de moda, bacharel em negócios da moda pela Universidade Anhembi Morumbi, tem uma extensão universitária de fashion brand e gestão de cultural pública pelo programa Jovem Monitor Cultural. Também tem uma longa estrada aí, de alguns anos trabalhando na parte de styling, é produtora de moda, também atua na área de marketing, prestando consultoria, também é uma curiosa, onde ela consegue, com a sua criatividade ali, trabalhar com produtos e desenvolvimento da cadeia de moda. Atualmente é figurinista do programa Decore-se, vestindo a arquiteta Stephanie Ribeiro no canal GNT. Vou dar um bom dia para todo mundo. Bom dia, meninas, como é que vocês estão? Bom dia. Bom dia. Obrigado pela apresentação. Bom dia. Obrigada pela recepção. Tá todo mundo bem? Como é que tá nesse dia aqui, 20 de novembro, dia de consciência negra? Tá todo mundo bem? Sim. Naná? Gente, a gente... Naná sim, forte. Naná é só pros Naná é só pros Sim, íntimos e familiares. Íntimos e familiares. Desculpe a intimidade, gente. Vou aqui contar um pouco sobre o Vamos, o que é o Vamos e como é que ele começou. Você se apresentou, Rafa? Eu vou falar sobre mim mesmo. Então, eu sou Rafa Silvério, eu tenho
Sou formado pela Faculdade Santa Marcelina, em desenho de moda em 2013, sou pós-graduado em comércio exterior, sou fundador da Silvério, que é uma marca que eu tento desenvolver ali pelas silhuetas românticas alguns questionamentos. Desde agosto, sou colunista do Fashion Revolution e sou consultor criativo de brands e negócios criativos e também sou fundador, junto com esses que vos falam, do Vamo. O que é o Vamo, né? Então, o Vamo é uma abreviação de vetor afro-indígena na moda. Ele começa a partir de um protesto, não sei se foi um protesto, eu acho que foi mais um discurso inflamado que eu tive depois dos manifestos Black Lives Matter, ali mais ou menos em começo de junho, onde nós participamos de um grupo que se discute sustentabilidade, um grupo bastante populoso ali no aplicativo de mensagens, e aí tinha alguns empresários discutindo como é que eles fariam ações a partir do Back Tuesday, que foi mais ou menos no dia 2 de junho. E aí, a partir dessas falas, eu tive sei lá o que foi, eu ainda nem na terapia eu consegui decidir o que foi aquilo, mas eu acho que foi um discurso verborrágico e muito transparente sobre como havia bastante tempo que eu estava presente nesse grupo e as discussões raciais nunca eram levadas em pauta dentro da sustentabilidade. A partir desse discurso, algumas pessoas vieram conversar comigo, o Lucas Corvacho está aqui, que é das pessoas que vieram conversar comigo a partir disso, e aí nós abrimos uma reunião num aplicativo de reuniões, desses que na época eram os mais usados. Na época éramos 6 integrantes, eu era a única pessoa negra presente. Depois de lá para cá, a gente começou a ter reuniões quinzenais. Hoje somos um grupo de 90 participantes, um grupo interracial, um grupo misto, que atua com pessoas atuantes de mais ou menos 5 estados, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Ceará, Sergipe e Pernambuco, e com mais ou menos 15 marcas atuantes dentro do grupo. O intuito do grupo é desenvolver ferramentas e devolver essas ferramentas para pessoas afro-indígenas, que elas possam se desenvolver dentro do mercado da moda, já que a gente sabe que a estrutura, de alguma forma, ela mina oportunidades diante disso. E aqui a gente vai contar um pouco dessa história, de como desse processo e como é que a gente está organizado hoje em dia. Nós somos um grupo interracial, então nós lidamos com pessoas brancas, indígenas, pretas, é um grupo mixigenado, onde a gente tenta, de alguma forma, desenvolver essas possibilidades de forma horizontal. Então, nós nos dividimos em 4 categorias, que seríamos guardiões, consultivos anciões, consultivos e o voluntário. Aqui a gente está desenvolvido, eu e Gisele somos guardiões, Naná é nossa consultiva anciã. O consultor ancião, ele tem uma presença muito, muito marcante nas decisões. Então, os guardiões não tomam nenhuma decisão sem que o consultivo ancião seja colocado e que a sua voz seja ouvida. E o consultivo, que é o caso do Corvacho, Lucas Corvacho, ele aparece pontualmente quando a gente tem alguma demanda específica e usa a habilidade dele em prol do que nós tentamos ali resolver dentro de projetos e instituir algum tipo de ação afirmativa. Os voluntários são acionados quando a gente tem um escopo maior, né? A gente precisa de mais braços para efetivamente colocar essas questões em prática. Bom, então, eu vou aqui, como ordem cronológica, contar para vocês um pouco desse processo, e aí eu vou começar com o Lucas, porque o Lucas foi o primeiro, é o que está ali mais desde a fundação. A Gisele veio um pouquinho depois e a Nayara veio logo adiante. Então, Lucas, para a gente começar esse bate-bola, eu queria entender um pouco sobre como é que as minhas falas te atravessaram, e como é que isso te moveu para que você abrisse a primeira reunião. Para quem não sabe, o Lucas foi o primeiro a falar, então vamos fazer uma reunião, vamos entender essas questões. Ainda era uma célula, nem era o que a gente entende como Vamos hoje, éramos 6 e hoje somos 90.
Então, eu queria entender, Lucas, como é que isso te atravessou no meio profissional primeiro, e se teve algum afeto no pessoal, explica para a gente um pouco como é que foi esse processo para você. Super legal, Rafa, obrigado. Obrigado pela apresentação. Peraí, deixa eu mutar só para dar uma tossidinha. Obrigado pela apresentação. Muito positivo, muito prazeroso estar aqui nessa conversa, conhecendo e me aprofundando cada vez mais, não só no tema, mas com essas pessoas. Eu nunca tinha tido até então contato visual com a Gi Caldas, tampouco com a Nayara, com o Rafa já. E eu fico muito honrado e muito grato de poder estar aqui compartilhando e aprendendo sempre. A pergunta, né? Indo agora para esse bate-bola, eu acho que você me questiona, né? O que me moveu, o que me fez tentar de alguma forma dar vazão ou dar continuidade àquilo que você não conseguiu adjetivar, né? Como uma expressão, um auge ou talvez um excesso de intolerância frente a tudo que vem acontecendo, e até hoje a gente não conseguiu buscar a sua expressão, mas foi uma expressão super genuína, né? E foi muito forte para mim. Na verdade, como o Rafa colocou, né? Eu e ele, a gente faz parte de um grupo de mensagens muito grande, muito voltado à moda e tudo mais. E aí tem empresários, estudantes, gente que fala de sustentabilidade, meio ambiente, gente que fala de produto, inovação, tudo mais. Então é um grupo bem heterogêneo mesmo. E aí, quando começaram de fato aquelas questões raciais nos Estados Unidos, com com o Black Lives Matter, como o Rafa falou, o Rafael Silvério, no caso que tá nesse grupo, ele teve uma fala lá muito potente, muito impulsiva, eu acho realmente muito genuína. Então, assim, também não consigo achar o adjetivo, e quem sou eu para adjetivar algum sentimento do outro. Mas foi uma coisa que, de alguma forma, quando eu li, e sabe aqueles textões que você vai passando e fala, nossa, cara, e me intrigou, e as pessoas que faziam algum tipo de comentário imediatamente já eram ou corroboradas, ou questionadas, ou pontuadas por uma fala que veio de um lugar o qual eu até então não tinha me sensibilizado, e com uma potência gigantesca, e com uma provocação, assim, muito forte, né? E a provocação que ficava para mim é por que todos os assuntos nesse grupo tem trocas, tem atividades, tem continuidade, né? Então, inovação, o cara fala de um fio eletrocondutor, do outro lado do mundo fala que esse fio é interessante para ele, como é que isso pode funcionar, enquanto uma fala de racismo ou uma fala de questões raciais na moda nunca tinha engajamento, né? Não tinha continuidade. Então, esse assunto de racismo, ele não é de hoje, faz tempo, mas essas falas nunca engataram no grupo, né? E aí a fala do Rafael trouxe muito isso. Por que, gente? Por que sou sempre eu, o preto aqui da rapaziada, que tô falando e nunca ninguém me responde, nunca ninguém vê voz? Eu, por muitas vezes, vejo um monte de assunto rolando aqui que não me interessa, mas eu vejo que os assuntos engatam. E, de fato, eu fiquei sensibilizado não só com essa provocação de por que isso não rola, por que isso trava aqui, mas com todo o tom, né, e a carga energética que isso trazia atrás, que porra, eu não aguento mais isso, né? E o Rafa ali estava sendo aquilo que a gente estava vendo nos noticiários, com milhares de pessoas indo para as ruas nos Estados Unidos, aqui no Brasil, mas acho que lá muito mais, tacando fogo em delegacia e tudo mais. Ele era uma pessoa que estava representando tudo aquilo que a gente estava vendo no noticiário e que, de alguma forma, na minha leitura, naquele momento, não podia ser represada, porque todas as redes sociais não estavam represando isso. Todas as redes sociais estavam dando vazão para esse tipo de demanda ou de situação. E aí, para mim, não é que eu me sensibilizei, mas algumas poucas pessoas, de um grupo de 257 pessoas, como o Rafael falou, 6, de alguma forma, se engajaram para dar um próximo passo. Eu acho que embora eu tenha sido talvez o cara que criei ali a sala no aplicativo de reunião e juntei todo mundo e passei ali, mas foi um mero, não sei, foi uma mera atividade, que, né, quem vai fazer, vamos lá, vamos fazer, porque esse assunto me interessava, né? Então, na época, a gente de fato estava falando de um momento de pandemia, onde eu estava passando por uma situação pessoal aqui, de bastante introspecção na minha vida, mas assim, bastante introspecção mesmo, estava aproveitando
entre aspas, né, esse momento de profundo capotamento global para me capotar também e me conhecer em vários aspectos. E um dos aspectos que me apareceu e que me colou em mim foi justamente essa fala do Rafa, né? Então, quando eu fui impulsionado ali por aquilo e vi que algumas pessoas se sensibilizaram, eu fui uma dessas poucas pessoas que se sensibilizaram, eu me senti meio que na responsabilidade, embora não foi uma responsabilidade delegada, e sim uma responsabilidade talvez voluntária, de falar, gente, vamos aí. Eu, de alguma forma, não acho que isso aqui tem que ser abafado, não acho que essas questões aqui tem que ficar no histórico e se perderem, né? E aí de lá, então, a gente criou um ambiente virtual, onde era para ser um bate-papo de meia hora, né? Na teoria era, gente, vamos se conhecer, embora a gente já se conhecia relativamente superficial, mas vamos se conhecer nessa sala virtual aqui para que a gente tente entender o que cada um se identificou com essa fala e tudo mais, e esse bate-papo de meia hora se estendeu por 4 horas. Né? A gente tem as gravações disso tudo, e foi um bate-papo super, teoricamente, sem foco, sem objetivo, mas ele tinha uma natureza ali que também não sei se tinha que ter algum tipo de foco ou objetivo. A natureza era simplesmente não deixar, não abafar ou não represar, né, esse sentimento que já vem acumulado aí de séculos, na verdade, né? Então, de alguma forma, o que me impulsionou foi querer ver isso continuando, e eu fico, assim, extremamente... Não sei se é orgulhoso, se é honrado, se é satisfeito em ver o que aquilo... E aí, na verdade, eu acho que isso é um motivo de orgulho para você, Rafael Silvério, mas o que aqueles textos daquele dia em específico, que depois eu posso até olhar aqui para a gente chegar nessa data, se transformou nessa data de hoje, 20 de novembro, com 4 pessoas num grupo de 90. Então, de fato, não era uma coisa só sua, tá, Rafa? Acho que, no fundo, no dia de hoje, a gente percebe que aquele seu textão engajou e, assim, é uma questão de tempo para continuar, né? Esse engajamento global que vai se conectar com tantos outros engajamentos, e assim a gente entende que é um assunto absolutamente latente, né? Eu não sei se eu já engato numa fala do que mudou na minha vida, ou o que mudou na minha relação profissional. Eu acho que a gente pode deixar isso para uma próxima rodadinha de conversas, ou não, Rafa, você me dá a letra se eu já engato nessa resposta. Não, então se você quer dar uma segurada, a gente faz essa resposta coletiva. Eu vou passando para a Gisele, para a Naná, e aí depois a gente volta, e aí eu quero saber de cada um como é que isso interferiu. Bom, depois desta conversa, que abrimos aí uma mensagem de aplicativos, Gi veio de algum lugar que eu fiquei tentando lembrar de como Gisele Caldas veio parar dentro do grupo, e eu não consegui lembrar, Gi. Tipo, quem te adicionou? Você lembra? Então, eu recebi um convite, porque eu, ouvindo a narração agora do Lucas, eu estava vivendo as mesmas coisas em outros grupos, que também era de modo de sustentabilidade, eram outros grupos holísticos, eram outras coisas acontecendo ao mesmo tempo, e vivendo essa mesma experiência de falar, de explicar. As pessoas eram meio parecidas com aquela questão do vamos falar sobre um assunto tal na TV, depois que conclui, agora vamos para os gols, né? Vamos gols da semana, aí todo mundo esquece, tipo, não era muito não é comigo, não está na minha conta, na minha pele, então as pessoas abafavam realmente, e o mundo fora, né, desses ambientes, assim, explodindo. Eu fui convidada pela Carol Piero, que é da P-Bags. Ela chegou para mim da seguinte forma: Gi, tem um grupo que eu quero que você entre, porque tem um rapaz, é o Rafa Silvério. Menina, ele explodiu, ele fritou nesse grupo e ele precisava. Aí criaram um grupo menor. Vocês ainda, eu acho que eram 8 pessoas. E eu me lembro que eu entrei já perguntando quantos pretos tinham ali, porque eu não aguentava mais entrar em grupos que eu tinha que explicar o que estava acontecendo no lado de fora, no lado explicar qual era a realidade da situação, assim, em contraponto com a realidade de cada uma das pessoas. E aquilo realmente estava me afetando. Eu também estava num momento muito sensível, porque eu tive que fazer isso com pessoas muito próximas, com pessoas que eu amava, que eu admirava, e que naquela situação estavam sendo insensíveis. Essa que é a palavra,
que eu acho que mais consigo colocar. Não é simplesmente inconsciente, mas insensíveis mesmo. E eu estava bem estufada, eu estava bem cansada. Quando eu cheguei no grupo, eu perguntei quantos pretos e alguém... Aí você mesmo respondeu, eu sou preto aqui. Ok, eu falei, então tá tudo bem. Porque até então eu era uma das poucas pretas em outros grupos de moda, de terapia holística. Então, assim, e aí que eu também me dei conta dessa defasagem. Eu não saí do grupo, mas a minha vontade foi simplesmente tchau, eu não vou ficar aqui nesse grupo, não, mais um, eu não quero ensinar e nem falar nada sobre isso com ninguém, chega. Porque cansa, né, você ficar falando sobre racismo e sobre as consequências, porque você revisita uma dor. Isso é bem cansativo para quem já viveu inúmeras vezes. E depois disso, eu não cheguei a pegar a primeira reunião, mas depois eu vi as gravações. Eu acho que eu cheguei bem no final, mas na segunda reunião eu já estava presente. E depois dali foi uma cachaça. Eu não consegui mais sair. Então, se no início eu queria ir embora, eu não queria nem ficar. Depois falei, gente, tem uma coisa aí que acho que foi além da empatia, acho que um começo de, assim, eu peguei uma missão. E eu senti que as pessoas que estavam ali, se repetindo até nas reuniões, elas estavam ali muito mais para falar, elas estavam para falar sobre humanização de toda a situação, não era para... a questão do racismo, é claro, como base, tinha ali ainda o impulsionamento da gente, né, de meter o pé na porta, nossa, foi um momento, eu mesma, tá, eu falo por mim, foi um momento de eu me expressar também, muita coisa que estava engasgado, e também aprender, assim, foi um momento único. Estar no Vamos hoje é uma das maiores experiências que eu estou vivendo, em todos os sentidos, tá? E, assim, principalmente energética, que eu poderia falar. Mas, assim, eu acho que, nesse momento, é o melhor lugar que eu deveria e poderia estar, mesmo sendo virtual, a gente, cada um num lugar, cada um em uma cidade, cada um em um estado, essa ligação que a gente fez em prol de uma missão que a gente está tomando para si, uma missão de explicação, né? De deixar as pessoas mais a par do que elas podem fazer em prol de tantas outras pessoas, abrindo espaço para quem ainda não está dentro, quem está dentro e ocupando. Enfim, assim, o que eu posso falar mais a respeito, gente? O Vamos agora é minha vida, não tem como tirar isso, não. Tá aqui, ó. Tá tatuado. Eu vou tatuar o Vamos, gente, eu acho que eu vou fazer isso. Não começa, que tudo nesse lugar aqui frutifica, assim, é um solo muito verdade. fértil. Tudo que fala vira um projeto, é uma coisa verdade. Muito... Bom, mas diferente o Lucas eu conhecia do grupo, acho que a gente chegou a se encontrar uma vez, no Brasil Eco Fashion, aliás, o ano passado. Gia eu nunca vi pessoalmente, mas é quase uma amiga íntima de 15 anos de amizade, mas a gente nunca se viu pessoalmente. E Nayara, diferente das duas pessoas citadas, era uma pessoa que já tinha uma proximidade de conhecer o trabalho, e eu queria que você falasse para a gente, Naná, Naná, não consigo mais chamar de Nayara, desculpa as pessoas, o perfil profissional, vocês vão ter que lutar. Naná... Você pode. Então, obrigado, amiga. Conta pra gente como é que foi o convite. Eu lembro do dia que eu falei, amiga, preciso te ligar e a gente precisa conversar, mas queria que você explanasse, tipo, como é que era o seu momento antes do Vamos e como é que foi a sua receptividade com o convite. Foi bem isso, né? Um belo dia, Rafael se toca assim, eu falei, mas gente, o que aconteceu? Menina, eu não sei, E aí, nesse belo dia, eu recebo essa ligação, e o que acontece? Amiga, eu preciso de um tempo seu para falar. A gente precisa falar. Você reserva um dia, um horário nesse seu dia, mas a gente tem que conversar hoje. E foi o que aconteceu, né? 4 horas depois, essa ligação terminou.
Mas eu posso dizer que ela terminou para eu recomeçar. Eu acho que nesse momento de pandemia, agora com o flexionamento aí do social e das questões de trabalho, não voltamos ao normal, né? Mas não é mais um momento de clausura que a gente estava vivendo no início de pandemia. Foi um momento bastante... Eu, por decisão pessoal e cuidado pessoal também, eu decidi não entrar na onda das notícias e saber o que estava acontecendo, mas o padrão energético chegou, bateu, assim. Então, eu estava exatamente no lugar, no momento de não saber o que eu ia fazer, como é que seriam os meus dias depois daquilo, né? Eu sou prestadora de serviço, né? Sou freelance, não tenho ali registro, então não aconteceu da empresa manter a minha vaga e manter o meu pagamento. Aquela coisa, se eu estou na rua, eu estou ganhando, se eu não estou, se eu não estou na rua, não estou ganhando. Então era um momento realmente de rever, né? O que ia acontecer, de que forma ia acontecer. E de repente essa vai ser uma fala compartilhada com o Gi, que vai entender exatamente o que eu falo, e enfim, a gente sempre dá o nosso jeito e só, né? Tipo, não, eu consigo, eu faço, eu vou, e isso acaba causando um desgaste muito grande, e a consequência desse desgaste é um pouco de descrença, como foi compartilhado aqui pelo Lucas e também pela Gi. A gente se vê muito só nos espaços e gritando sozinho, sabe? E aí vem a consequência desse desgaste. Essa nossa conversa de eu e Rafa no telefone, o que fica mais latente assim, foi quando, depois de falar 1000 coisas e chorar e etc., Rafa me pergunta: por que tem que ser só, Nai? Por que tem que ser sozinha? Por que você tem que levar toda essa carga sozinha? Será que a gente não precisa fazer isso, sabe? Tipo, se falar a linguagem, a atitude, a manifestação do Rafa é sempre pela linha do afeto e o humanizado, assim. Então, foi aquele abraço que a gente não podia dar, aquela pessoa querida que a gente não podia estar vendo, e que chegou, estava ali, na minha cozinha, conversando comigo, por mais que virtualmente, por mais que através de uma tela. Então, eu vejo que quando o Vamos chegou através do Rafa, nessa ligação, nesse momento, foi um ressurgir, assim, porque, de fato, eu já estava, sei lá, pensando em resgatar a minha vaga lá em Arraial da Ajuda e vender meus cocos. Mas foi um rever, foi um não, dá para começar de novo, e de forma conectada a, de fato, eu acho que, assim, em resumo, a validação dos nossos saberes e fazeres, né? Porque, de repente, existem aí padrões, etc., em que as pessoas são acostumadas a lidar por décadas e séculos, mas existem outras formas de fazer, de entender e de sentir e executar que são tão válidas quanto. Então, eu vejo no Vamos esse espaço, essa oportunidade. Eu acho que foi esse fôlego que veio de novo, né? Através dessa conversa totalmente afetuosa e dedicada ao escutar, ao ouvir, entender e saber o que a gente poderia fazer dali para frente, assim. Nisso fui inserida no grupo, e dali conheci Gi, Letícia, e Gui, e Marília, e Verônica, que famosésima, né? Nossa musa. E foi essa acolhida, e tem sido essa acolhida, assim, ainda que meio essa loucura de reencaixar, de ter que fazer o meu pela minha parte, mas eu não estou mais sozinha. Assim, tipo, onde eu me sinto validada de ser e fazer e poder contribuir da maneira com que eu consegui me desenvolver até aqui no meio da sociedade como ela é, sabe? Eu não sei se eu fui muito romântica,
Mas é mais ou menos isso. Romance, para mim, é sempre bem-vindo, você sabe disso. Eu sou um romântico incurável, então romance é sempre muito bem-vindo. Mas aproveitando o que você está falando, Naná, conta para a gente tipo, como é que isso reverberou no seu trabalho ou reverberou em você. Você está falando muito desse lugar da acolhida e da resiliência, mas queria que você falasse um pouco depois. Assim, a gente está falando do começo, da sua chegada, mas como é que você vê hoje o impacto do Vamos hoje? Assim, eu não lembro exatamente quando foi, mas acho que a gente conversou em agosto, comecinho de Nossa, agosto, final de julho, né? Então a gente já está aqui em novembro. Como é que isso reverberou? Você tem essa consciência? para mim foi uma mexida principalmente energética tão grande que de repente eu não consigo precisar no sentido de antes era assim, agora eu sei que é um renovo, justamente por ter esse suporte. Quando eu falo que, para mim, de tudo que a gente falou naquele dia, o mais latente foi isso, por que tem que ser sozinha, né? Por que você não... Por que eu não posso estar junto com você, nem que seja para, sei lá, escutar alguma coisa que você tem para falar, ou você compartilhar as coisas que você tem para dizer, e dali a gente tentar construir coisas. Eu acho que do momento dali as reuniões, as trocas no grupo e o simples fato, Rafa, de existir esse respaldo, de existirem pessoas que estão conversando a mesma língua que você e estão objetivando a mesma coisa que você e estão fazendo isso no lugar afetivo, humanizado da coisa, para mim isso já é extremamente transformador, porque é o que não teve até aqui. Assim, tipo, antes eu trabalhava em chão de fábrica com desenvolvimento de produto, coleção massiva, 15, 20, 60 mil peças. Hoje eu trabalho freelance, prestando serviço de styling, produção de moda, que é ali mais uma vertente em moda e que, de repente, às vezes é até um pouco mais agressivo, porque entra muito nesse lugar desse esvaziamento. Não importa quem você é, o que você tem para dizer, e isso acaba fazendo a gente perder o sentido do que a gente tanto gosta, que é trabalhar com moda, história, as pessoas, né? Impessoaliza a coisa. Então, para mim, tá no Vamos é o retorno disso, é o resgate disso. Perfeito. Gi, conta um pouco como é que... Bom, eu sei, mas conta um pouco como é que o Vamos te atravessou e como é que reverberou, assim. Eu sei que para você também foi 360, mas queria que você compartilhasse um pouco da sua experiência. Sim. Ele disse que sabe porque a gente se fala todo santo dia. Desde então, assim, não existe a vida sem Rafa, assim, no dia, sabe? 24 horas por dia. Começa com a Letícia às 6 da manhã, sabe? Então, assim, bom, o impacto do Vamos na minha rotina, assim, já começa que, enfim, a gente tem um trabalho que é um projeto que a gente leva bastante a sério, e as pessoas que estão ali bem no dia a dia, a gente até acabou construindo uma amizade em torno disso, porque apesar de ser virtualmente, você acaba... Perdão, gente, eu posso voltar? Gente, você apareceu no vídeo. Gente, edita isso. Minha irmã apareceu de shortinho no vídeo. Eu posso começar e vocês editam, tá? Eu não sei da onde. A pergunta era como é que o Vamos te atravessou e mudou a sua rotina e as suas expectativas pessoais e profissionais. Tá bom. Deixa eu não ter uma crise de riso. De novo. Perdão. É porque ela continua... Desculpa, gente, eu esperava que só um gato fosse aparecer aqui, os gatos e tal, mas vamos voltar a isso de novo, que foi hilário. Ai, gente, perdão. Surreal. Eu vou só um minuto. Foi inusitado, vamos lá. O Vamos, no meu dia a dia, assim, ele impacta no sentido de
o que eu estava dizendo, tem um projeto, né, de todos empenhados em fazer as coisas acontecerem. As pessoas que têm essa energia de vamos fazer as coisas acontecer, materializar e construir, são as pessoas que, no final das contas, a gente acabou se tornando uma família, uma amizade tão forte, assim, a gente atravessou um ao outro, querendo ou não, e isso mesmo virtualmente, assim, uma coisa que eu indaguei, eu acho que mais outras pessoas também dentro desse grupo, e a gente tem um grupo grande, né, lá que é o maior do WhatsApp, mas tem esse outro grupo que ele acabou se interagindo de uma forma justamente para fazer tudo se materializar e chegar onde nós chegamos, que é hoje. Essas pessoas, a gente começou a se perguntar se, diante desse quadro 2020, o ano mais crazy, eu acho que da humanidade, talvez na Idade Média tenha existido coisas piores, mas, assim, o ano mais fora da curva, se a gente teria se conhecido, se essa situação tivesse toda aí posta para a gente, se a gente teria feito essas ligações, e essas ligações tivessem transformado em amizades, e essas amizades, se elas não estivessem ali, será que elas teriam construído o Vamos, e o Vamos também se construindo a partir disso tudo? E, assim, eu não consigo ver, assim, ao meu ver, eu não vejo uma linearidade, e eu vejo uma coisa tão circular, porque envolve o meu trabalho, envolve o trabalho da Nayara, envolve o trabalho do Silvério, do Lucas, envolve o Brasil Ecofest, o Rafael Moraes, envolve tanta gente que é assim, sabe? Que eu vejo Vamos acontecer e o impacto dele na minha vida. Porque, às vezes, a gente está tratando de um assunto que tem a ver, sei lá, com o meu desfile, mas alguém está falando lá na frente, que é um assunto que pertence a Nayara e ao Silvério. E, assim, a gente se uniu mesmo. A gente se acoplou, assim, eu acho que poderia dizer, a palavra certa é se acoplou de um jeito, e a gente espera que todo mundo que esteja fora, né, ouvindo também, se acople, porque a única coisa que precisa ser feita é você permitir que isso aconteça. São muitas vozes pedindo para falarem, são muitas pessoas agindo de uma forma que aparentemente estão sozinhas, mas vocês não estão sozinhas, a gente não está sozinho. Eu, a Nayara, o Silvério, o Lucas, a gente está aqui como prova que, apesar de a gente estarmos afastados, né, cada um num lugar, a gente está muito inteirado e fazendo uma coisa acontecer, que é todo esse movimento na moda. Em relação ao meu trabalho, assim, eu não imaginava, quando eu entrei mesmo no grupo em junho, falei, gente, não vou fazer mais nada, né? O ano acabou, não vou vender nada, não vou produzir nada, eu tenho que ficar aqui quietinha, esperar o barco passar e vendo o que vai dar. Aí aparece o Vamos. E começou, sabe, a fazer aquela ebulição. Assim, como assim eu vou ficar parada? Como assim eu vou deixar as coisas acontecerem e permanecerem do jeito que estão? Até porque já mudaram e nada vai ser como antes. E ninguém tem a receita. Nenhum especialista no mundo sabe o que está fazendo. Eu falei, não, vamos agir, vamos acontecer. E vamos fazer do nosso jeito. E aí isso também enriqueceu muito o meu trabalho, que eu comecei a ter força e confiança para fazer o meu trabalho do meu jeito e não mais me adaptar ao mercado. Eu comecei a entender que nem as regras do mercado iriam me favorecer e elas já estavam quebradas e não pertencia a esse novo momento, que não é novo momento, eu acho que parece uma cobra escamando, tem nada de novo, assim, exatamente. Então, está todo mundo no mesmo lugar, na mesma panela, fritando, sem saber para onde vai, e essa que é a verdade. E o Vamos, apesar de a gente parecer que não sabemos para onde nós vamos, nós estamos unidos, e aí a força disso, o caminhar disso, vai ser muito lindo. E não é só na parte de romantizar, não. A gente tem essa questão da produção de ações e projetos, coisas para acontecer, que são totalmente viáveis. E isso envolve o meu trabalho, e isso me envolve como profissional, querendo ou não. Seja como estilista, seja como terapeuta holística também, assim, sei lá, como astróloga, não tem como se desligar do Vamos em relação ao meu trabalho, se tornou uma coisa só. Por isso que eu falo de missão e de que eu vou tatuar ao longo do Vamos em mim. Desculpa se eu me estendi, gente. Imagina, Gi. Lucas, voltando um pouco
a gente, falando de uma linha cronológica, a gente foi do passado para o presente, até, né, então de você até a Nayara, e agora a gente retrogradou de Nayara até você. Eu quero entender como é que você vê o impacto das coisas e das discussões que a gente teve dentro do grupo, se elas estão mais escurecidas para você. É boa, a discussão é sempre muito boa, né? Eu, quando me sensibilizei, né, com o discurso, eu estava recorrendo aqui no telefone, foi no dia 6 de junho, o tal do desabafo, o tal do 2 de junho, perdão, 2 de junho. É um surto, eu vou marcar essa data. Essa é a data que eu vou tatuar. Foi 2 de junho de 2020. E, de fato, assim, eu sempre me coloquei, né, nessa história do Vamos como um grande aprendiz, né? E acho que, na verdade, a história desse aprendizado, ele surge no dia 2 de junho. Então, assim, o que eu quero chegar? Que eu não sei, eu venho de um lugar, eu me coloco numa posição muito diferente da posição o qual a natureza do Vamos milita, busca, ou acredita, ou cai para dentro, e eu falo isso porque eu não me sei do meu privilégio, né? Sei da onde eu venho e das dores que eu passo, que são dores diferentes das dores o qual o Vamos basicamente se instala, né? Então, eu, desde o começo, e eu acho que eu sou muito grato, eu vou mencionar muito o Rafa nessa história, porque ele igualmente, acho que já deu para perceber pela fala da Nana e da Gi, ele é um cara que tem um ouvido gigante, assim, para um ouvido e um interesse em exercitar esse ouvido gigante para tudo e para todos, e assim, naquele momento, né, no tal do dia 2 aqui, quando eu dei um passo de conversa com ele e ele me deu esse ouvido, e eu me coloco, né, sempre me coloquei como assim, Rafa, como eu falei agora há pouco na minha fala, o fato de eu ter criado a sala do ambiente virtual para juntar essas pessoas interessadas, e ele era ali o único preto e tudo mais, eu me vi ali falando assim, cara, quem sou eu para vir falar alguma coisa aqui? O meu papel nessa história toda é simplesmente ouvir, simplesmente tentar, a partir das percepções verdadeiras daqueles que estão começando a compor esse grupo, me colocaram como um grande aprendiz, porque, e aí entrando na resposta precisa, né? Era disso que eu estava precisando, e continuo a estar, né? Continuo precisando, que é essa autorreflexão, esse autoconhecimento. Na minha primeira resposta eu falei que lá, quando tudo isso aconteceu, eu estava num momento muito introspectivo, estava estudando astrologia, estava estudando o sagrado masculino, estava vindo uma série de coisas assim que de repente estavam completamente fora da minha agenda e fora da minha vibração, por exemplo, no final do ano passado, e que com o passar da pandemia isso começou a entrar. Então eu concordo com a Nana que o que aconteceu, o que está acontecendo comigo sobre o assunto, claro, é uma nova frequência o qual eu estou hoje instaurado, né? Então, se, sei lá, tentando jogar isso em ondas de rádio, se antes eu operava em 60 gigahertz, nem sei o que eu tô falando, eu fui para 85, ou fui para 42, eu saí da onda que eu estava, né? E eu fui para um ambiente onde eu passei a ter posturas, olhares, ouvidos, posicionamentos que me tiraram de uma certa zona. Eu tenho 30 e poucos anos, né? Que me tiraram da zona até os meus 30 e poucos anos. Então, o reverberar disso, especialmente lá em junho, julho, ele teve um impacto e uma profundidade assim super positiva, super gigante, super suficiente para me alterar de frequência. E que hoje, né, passada a data de junho e julho, eu me vejo nessa casa, né, nesse espaço, me mantenho uma frequência que é o Lucas sobre o assunto racismo de, sei lá, maio de 2020 é completamente diferente do Lucas de novembro de 2020, né? E muito vem a partir dessas trocas que o Vamos propicia. Então, como eu falei agora pouco, né? Inicialmente eu estava, acho que é uma autocrítica, eu estava mais engajado, estava mais disposto, eu participei das primeiras reuniões, não foi só da primeira, mas, sei lá, no mínimo das 3, 4 primeiras, e hoje, Rafa, depois pode atualizar a gente quantos encontros já foram, né, e tudo mais,
Mas, assim, eu tava lendo, a gente tinha... Não vou A gente fazer essa conta, não. Eu não faço a menor ideia dessa conta. já foram o quê? No mínimo uns 15 encontros, sei lá, 10, 15? Acho que 20. Acho É, que 20. tá nessa grandeza. E no início, a gente traçou ali uma dinâmica que é, gente, vamos de uma semana para de um encontro para outro, na verdade, vamos dar uma estudada em um assunto que a gente define aqui. Que, assim, né, eu tinha que estudar muito. O Rafa, por exemplo, falou assim, puta, não sei o que fazer de uma semana para outra, porque ele já era uma pessoa e já vinha, né, de uma carga, e não só ele, Naná, a Gi, e todos, a Letícia, todo mundo que está ali no Vamos já vem dessa história, desse represamento que eu mencionei agora há pouco, e que talvez talvez não, eu não identificava isso, né? Então eu fui o cara que me apliquei ali, li o pequeno manual antirracista da Djamila Ribeiro, para mim foi uma coisa super legal, via os vídeos que a gente se propôs a assistir, do Malcolm X e tudo mais, então eu me vejo num processo que eu, como eu coloco ali, de tipo baby, assim, engatinhando nisso, né? Tenho muita coisa para verificar, comecei a pesquisar minha família, comecei a pesquisar meus ancestrais, comecei a tentar entender um pouco da minha história, e de novo, provocado pelo Rafa, de novo, estimulado pelo Rafa, é, e aí eu vejo que, assim, essa reverberação que o Vamos, não é nem que ele trouxe, né, mas que ele se instaurou, para mim, ela é nesse sentido, né, é, acabo não tendo a mesma atuação que eu tinha do mês de junho e julho, né, eu vejo que hoje, como eu falei, o Vamos, ele se tornou uma coisa, talvez até... não é diferente, mas ele se tornou uma coisa não sabia se para o que que era. A Gi acabou de falar que aparentemente continua não sabendo para onde vai e assim super sabe, tá? Eu acho que o Vamos tá muito bem posicionado. É, e é isso, ele está criando corpos e formas e pessoas que estão entrando com seus olhares e suas potências, né? E desculpa, eu mutei sem querer. Eu me encontro e me encaixo nessa casa de estar constantemente disposto e disponível a me reeducar, a me ressensibilizar. Eu tenho eu tenho cargos de liderança, né? Eu sou líder de uma empresa, então como é que eu posso aplicar isso na minha rotina, dentro de uma estrutura corporativa ou em pequenas práticas rotineiras diárias, né? Eu sou pai de uma menina de 5 anos, branca, que mora num ambiente super saudável. Então, como é que eu passo para ela crescer num ambiente onde ela tem que conviver? E isso não estou falando de São Paulo, Brasil, né? O Globo, que ela tem uma questão muito latente aqui na nossa estrutura social e que ela não pode ser cega a isso, e pelo contrário, ela tem que ser muito ativa nisso, né? Porque isso reflete a vida dela, que ela vem de mim, que vem dos meus ancestrais. Então, de alguma forma, o impacto e o punch que teve, assim, o Vamos, na minha visão de mundo, né? Ele está sendo muito, muito, muito relativo. Muito relativo, não, desculpa, muito profundo, muito significativo. Essa era a palavra que eu queria dizer. É, e aí é isso, né? Eu, frente a todas as minhas outras questões e outras descobertas e outras inquietudes, coloco o Vamos dentro desse espaço que compete, que é isso. Puta, como é que eu, dentro da minha atual estrutura, consigo dar vazão para essa pauta? E algumas outras pautas que não necessariamente são do Vamos, mas eu, enfim, acho que eu coloquei ali na leitura do que o Rafa fez, do Mini Bill, eu acho que a gente está num momento que é isso, a panela de pressão está fechada e já está apitando o pino lá e, sim, sei lá, o Rafa abriu a panela naquela hora que não pode, porque explode, entendeu? E assim, quem estava próximo viu que assim, ou abrir a panela agora e explode agora, ou ela ia continuar pitando, a água ia evaporar, ia esfriar, e eu acho que é isso que a gente não quer, né? Então, assim, eu fui um dos caras que falei, mano, aumenta esse fogo aí, Rafa, que de alguma forma tamo junto aqui nessa explosão, só que nesse meu lugar que eu ainda me considero que é tamo junto, mas, velho, eu tô aprendendo, tô baby, me dá aí o que eu tenho que ler, o que eu tenho que fazer, como que a gente faz isso, e aí sim, acho que a busca ela passa a ser uma busca de dependência, de alguém me estimular, de alguém me dar os outputs para uma relação mais interna agora, né? Em leituras próprias, confesso que eu nunca parei para redigir uma composição sobre isso,
mas já me vi muitas vezes sem nenhuma indicação de ninguém, lendo textos ali, seja textos do Rafa no Fashion Revolution, seja textos de outros tantos que giram ali no Vamos, de posicionamentos e tudo mais, e eu cada vez mais vejo que, embora o caminhar é longo nesse assunto, mas eu vejo que eu continuo trilhando nele, né? E essa é a minha reverberação, eu estou numa outra frequência, basicamente, e eu acho que é uma frequência positivista para essa pauta. Antes da gente começar a ensaiar uma despedida, Gi, só para que vocês entendam o nosso organizacional, a Gi tem um lugar de Vâmer guardiã, e aí uma das responsabilidades que a gente postou a ela é essa questão da ancestralidade. O Lucas falou um pouco dos ancestrais dele, e eu queria muito que você explanasse um pouco para a gente como é que trabalhar com moda é fazer esse religar com o ancestral, principalmente para os pretos indígenas que a gente está pretendendo aí auxiliar e desenvolver essas ferramentas. Sim. Como guardiã, depois você explica direitinho o que é isso, tá, Rafa? Assim, que essa estrutura é muito baseada assim, no que a gente tem como ponto de partida para a gente hoje, em 2020, pessoas pretas se verem com grandiosidade, como foi o início da raça negra em outro continente. E, assim, dentro dessa... Como que a gente pega toda essa dinâmica que... Isso tem até um nome, tá? Isso é Sankofa. Isso é você sair da onde você está agora. Tem a ver com um símbolo Adinkra, que é do povo Akan. Rainha dos Adinkras. Total. Total. Olha, eu passei o dia carimbando, depois vou mostrar as coisas. Mas esse Sankofa, que significa um pássaro de duas cabeças, ele vive a vida dele olhando para o passado e para o futuro ao mesmo tempo, para você fazer essa ligação. Eu estou colocando isso, explanando, para mostrar que, assim, dentro da cultura negra, a que já se expandiu, a que saiu de lá da África e se expandiu para o planeta inteiro, ele, desde o início, ele tem isso como cerne de fazer com que você sempre honre o seu passado para você construir o seu futuro, que isso não existe na cultura nas culturas africanas, porque são vários povos. Isso é cerne, isso é base. E a gente, por mais que tenha se passado já, enfim, centenas de anos, toda essa história que abarca, enfim, toda a raça negra, isso não se perdeu. Isso não se perdeu de jeito nenhum, isso está no DNA, por mais que tenha ainda a questão da mistura, que no Brasil a gente vive muito essa questão do colorismo. Quando você começa a olhar para isso, você percebe que você não é pardo. Você percebe que você tem realmente o seu DNA ali, por mais que exista uma mistura no seu DNA, você tem registros da raça negra, e esses registros trazem memórias que lembram você que você tem que fazer esse percurso para o passado, para depois você se entender, ter a sua identidade e aí sim se projetar no futuro. E isso é para o dia a dia. Isso é no dia a dia. A pessoa preta, a pessoa negra, ela não existe sem o mítico e o sagrado. Uma vez eu falei isso para a Nayara, e eu saí escrevendo isso. Não existe, isso está incorporado ao dia a dia. Já que isso está incorporado ao dia a dia, vamos falar de trabalho, né? Então, trabalhando com o mítico e o sagrado, que faz parte de todo o enredo da cultura africana, da cultura negra, da cultura preta, e por aí a gente vai. No momento que você faz isso, você vai engrandecer o seu trabalho, porque ela sai do lugar de você estar fazendo apenas um produto, não é aquela questão do propósito, não, tá? De colocar um propósito no trabalho. Mas entra na cerne de você começar a se identificar
e mostrar através do seu trabalho códigos que têm a ver com a sua cultura, e essa cultura, se você for olhar e começar a observar no seu dia a dia, começa com a sua mãe, começa com a sua avó, e vai indo, vai fazendo aquele caminho até o momento que você desperta e não sabe para onde vai. Quando chega nesse momento que você vai vendo coisas muito parecidas e lembranças que te favorecem, te fortalecem, você percebe que, bom, agora que dissipou, eu não sei para onde foi, passou da minha bisavó, não sei quem vem mais, é esse momento que você se encontra como nação preta, como nação negra. Aí é nesse momento que você vê que está num enorme coração grande. E é isso que acontece no Vamos. Quando a gente pensa em projetos, não tem um projeto sequer, qualquer um, tá, gente? Assim, desde os editoriais, até mesmo oficinas que a gente pense em criar, palestras, workshops, todos os produtos que o Vamos pretende colocar, né, colocar para jogo, né? Agora, a partir de 2021, porque é muita coisa, a gente realmente está fervilhando de ideias e de coisas, mas elas são todas possíveis de se concretizar. Todas elas partem desse lugar de vamos sancofar, vamos nos entender quem somos, para a gente desenhar o nosso futuro. Em relação ao nosso trabalho, até mesmo a costura, vamos olhar para a costura e ver o que a gente pode resgatar aqui, que tem a ver com a minha mãe, que tem a ver com a memória da minha avó, e quais são as falas delas que podem me ajudar a criar e a desenvolver algo que tem a ver com a minha autoestima, a minha identidade mesmo, e a autoestima das outras pessoas, e mostrar a elas que é possível elas também fazerem esse caminho, e sozinhas. Não sozinhas no sentido delas se tornarem solitárias e vamos engajar, não. Assim, sozinhas no sentido delas poderem se empoderar tanto que elas vão ter as ferramentas para elas mesmas cuidarem de si. O Vamos é muito isso. Ele tem a questão do cuidado com o outro. Quando você sancofa, quando você vai lá, volta, retorna e se conhece, e começa a se empoderar e se fortalecer, você começa a gerar você gera o autocuidado só nesse movimento, mas principalmente com o cuidado do outro, de quem está ao seu lado. É óbvio que quando a gente vive coisas bacanas, a gente quer sempre contar para o outro o que está vivendo, né? Olha isso aqui, o que eu estou fazendo. Mas quando você tem esse olhar de vamos sancofar, e quando você vive isso dentro de um grupo como Vamos, não tem como, até mesmo enquanto guardiã, não sei se eu já falo sobre isso agora, Rafa, já falo, até mesmo enquanto assim, guardiã, enquanto guardiã, a gente olha para isso assim, como se estivesse vendo sementinhas, sabe? São as pessoas chegando e a gente já trilhou um caminho, mostrando a elas o que pode ser feito, como pode ser melhorado. Não que a gente já tenha, não que a gente tenha toda e total sabedoria do universo, não é esse lugar, principalmente quando a gente vai desenhar os projetos, não tem nada desse lugar, a gente tem experimentações, mas a gente tem a experiência que quando tem vários Vamers, né, vários integrantes, cada um trazendo um pouquinho, querendo ou não, elas estão se sancofando. E a gente está criando a nossa identidade preta, mesmo, e interracial dentro do grupo, e nessa construção, sabe? Que tem muito a ver com identidade. A identidade do Vamos e a identidade de cada preto dentro do Vamos. A identidade das pessoas que ainda não sabem que são pretas, mas elas têm todo o respaldo e carinho de todo mundo que está em torno para explicar por que elas são pretas, elas não são pardas, que o preto tem tom de pele, sim, muito claro. A gente tem aquele preto que é branco, sarará, e ninguém questiona, e todo mundo coloca isso para o lado e esquece que o pardo fica ali bonitinho. E no Vamos a gente vive muito essa questão. A gente quer ajudar também com que as outras pessoas se identifiquem e se empoderem nesse sentido. E as ferramentas vão ser mesmo as oficinas, as palestras, as coisas, assim, a promoção disso, né? A divulgação e educação disso também. A gente, assim, não quer fazer a cabeça de ninguém tipo uma igreja, sei lá, do sétimo, não sei, astral, nada disso não, tá, gente? A gente só quer realmente, assim, explicar os equívocos da história e das informações
que não foram passadas da forma adequada. E quando a gente fizer uma oficina, não vai ser só uma oficina de bordado, então não vai ser só uma palestra para falar sobre educação e igualdade racial. Ela vai ter uma carga assim, de história e de conteúdo super pesquisado na cultura africana, com filósofos e sociólogos e historiadores também, principalmente africanos, que não só brasileiros, e principalmente esses são realmente pretos e negros, então é a visão deles de uma forma que a gente não descobriu, assim, de uma forma que não foi contada para a gente aqui, tá? É isso, eu espero não ter me perdido. Eu acho que eu fui muito além, mas eu vou contar um pouco de como é que a gente entende essa história dos Guardiões e vou fazer uma ligação aqui com como nós estamos posicionados aqui hoje. A gente fez essa divisão a partir do povo Dangara, que é da África Ocidental. Então, a partir dessa pesquisa, a gente entendeu os 4 elementos: água, fogo, terra e ar. Cada um desses guardiões representa um elemento. Então, a gente tem a Letícia Nascimento representando a água, e aí as funcionalidades também são colocadas a partir da concepção do povo Dangara. Então, a água, para eles, é sabedoria e reconciliação. Então, a Letícia faz todo esse relacionamento dentro do Vamos. A Gi é nossa guardiã do fogo, que guarda essa questão do sonho, da criação, da ancestralidade. Guilherme Marques fica com ar, com a memória, comunicação e história. E eu fico com essa capacidade de nutrir, então sou a terra de capacidade de nutrir as outras pessoas. Quando a gente chama a Naná e o Lucas, que são consultivos, a Naná principalmente por uma questão da criação, assim, eu sempre falo isso para ela, o quanto ela é sábia, mas ela não sabe. O quanto ela tem para ensinar e por algum motivo esse sistema acabou blindando essa autoestima dela. Então, quando a gente coloca ela nesse lugar de anciã, é mesmo da gente, tipo, vamos nos aquietar aqui e deixar com que ela fale, com que ela se expresse, porque ela está tentando nos ensinar alguma coisa. E a questão do Lucas tem muito essa questão da história, a questão de ter essa interracialidade colocada conosco. A Gi sempre nos fala de quão é importante. E aqui eu vou tentar simbolizar um pouco da importância dessas 3 pessoas para a formação do Vamos e por que elas estão aqui hoje. O Lucas não sabe, mas se ele não tivesse aberto a primeira reunião, talvez o Vamos não existiria, porque eu estava num estágio de cansaço tão grande que eu não conseguiria fazer isso sozinho. E é muito maluco pensar que o movimento que trabalha para os indígenas e negros começou com a iniciativa de uma pessoa branca que se sensibilizou com uma pessoa negra. Então, o Vamos, ele é coração interracial, ele nasce dessa predisposição do Lucas de falar, então beleza, vamos fazer alguma coisa. Essa é a importância do Lucas e é por isso que ele está aqui honrando esse lugar, que deu a porta para a gente trazer a Gi logo depois, numa segunda reunião. Então, se não fosse pelo Lucas, eu não teria conhecido a Gisele, certo? E se talvez não fosse tanto pelo o quanto a Gisele falava para mim que existiam outras pessoas que precisavam ser acolhidas, que tinham talento, e que a gente precisava resgatar essas pessoas, eu não teria ligado para a Nayara. Então, essas conexões são exatamente por isso. Parece que somos 4 pessoas que são todas conectadas por mim, mas, na verdade, vocês se conectaram sozinho. Eu só fui o canal para fazer com que essas coisas acontecessem. E o Vamos é muito sobre essas perspectivas, né? A gente tem 2 eixos principais para trabalhar em 2021, que é educação e promoção de profissionais, promoções de iniciativa, promoção de espaços. A gente está trabalhando arduamente para que isso aconteça. Então, eu queria agradecer vocês 3 por toparem essa maluquice, por ouvirem. O Lucas, às vezes, ouviram uns berros, a Gi, por me ensinar muito, o Lucas ouviu uns berros, porque como ele me pegou um pouco no momento ali da staff, então ele ouviu uns berros. Depois a gente começou um diálogo mais, num tom mais possível de conversa. A Gi, por Mas sempre... eu acho que os berros, Rafa, desculpa te interromper, mas os berros, eles
se fosse um diálogo, talvez não tivesse engatilhado tudo isso. Então, os gatos A gente acontecer. estava no grupo há algum tempo e nunca tinha tido uma conexão, né? Então, mas eu espero que não seja sempre assim, é que a gente não precise berrar, Eu também né? espero que não. Eu também espero que não. Como a Naná disse, assim, tipo, a gente não tá cansado a gente fala, chega um momento que a gente berra, porque a paciência, né, vai além. Mas queria agradecer todo esse caminho que o Vamos fez. Quando o Rafael Moraes falou para a gente ter essa fala aqui dentro, eu fiquei pensando como é que eu ia contar essa história e quem é que podia me ajudar a contar essa história. Então, eu acho que nem vocês sabiam desse briefing e como é que eu pensei isso desta forma e como é que isso fazia sentido. Então, o Lucas, um homem branco que inconscientemente, e talvez inconscientemente total, mas indiretamente afeta uma pessoa, uma mulher negra, que é a Nayara, super talentosa, criativa e potente. Então, o Vamos é sobre essas conexões que parecem que estão longe, mas, na verdade, eles são sobre esses impactos, de como é que a gente consegue criar um ambiente mais positivo para pretos e indígenas dentro do mercado que é a moda. Bom, a gente tem uns minutinhos finais, eu queria uma consideração de vocês, vendessem o peixe de vocês, as redes sociais. Então, vamos começar por ordem alfabética? Lucas, começa com você, Gisele e Naná, para a gente ir finalizando. Vai lá, Gi, vai lá. Segue a ordem alfabética. Ok, eu fiquei assim, ordem alfabética, ok. Bom, o que eu posso dizer, gente? Assim, vender o peixe. Ó, edita isso, tá, gente? Vamos lá. Bem, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Se alguém quiser falar, saber mais ou falar comigo, vocês já têm como acessar as redes sociais também do Vamos, mas também podem me procurar na Tá Studios, manda um direct lá, se quiserem, se tiverem a fim de trocar e a gente fortalecer todo esse movimento também. Por mais que queiram falar comigo, vou levar para o Vamos, não tem jeito, vai ser recrutado, eu sempre alicio pessoas para o Vamos. E é isso, assim, eu tenho desfile aí acontecendo, eu espero que vocês prestigiem também. Tem muito essa historinha da gente conversar sobre o caminho que a gente tem que fazer olhando para o passado e também olhando e assim se projetando no futuro, sendo que minha projeção é com o preto lá no ano 3000, tá? Uma conversinha com uma galera aqui no ano 2020, se é um doidão. E essa vai ser a temática do desfile. E é isso. E tem também acontecendo exatamente amanhã um mercado que eu também assim organizo, que é o Mercado Conecta. Isso eu vou falar rapidinho. É um mercado que está sendo produzido só por pessoas pretas. Então, assim, vai ser, galera, um espaço totalmente online, virtual. Vocês podem procurar Mercado Conecta. Muita gente preta com trabalho lindo e maravilhoso sendo exposto e para vender também. Assim, espero que vocês prestigiem também o trabalho delas. Acontece amanhã, dia 21. Tá bom? E é isso, gente. Posso dizer? Eu agradeço tudo, tá? Assim, gente, de coração por estar aqui. É um momento mágico, juro. Rafa, te amo. Nayara, eu te amo. Lucas, também. Todo mundo. Brasil Confesso, eu amo você. Peguei a palavra. Começando por esse término da Gi também, eu sou muito, muito, muito honrado de estar aqui. Muito obrigado, gente. Rafa, Gi, Nana, Brasil Confession, Letícia e todos os membros que estão ali no Vamos, pela constante injeção de conhecimento e de estímulo para a minha frequência estar onde está, né? Então, eu acho muito fera tudo isso que está acontecendo mesmo. E, portanto, eu sou muito grato. No fundo, é isso. E é uma sensação de amor mesmo. Eu sou um cara relativamente fácil de dizer que amo algo ou alguém, e eu não tenho muito hábito de reprimir ou de esconder esse tipo de explosão, né?
E acho que é isso, a gente precisa semear atitudes positivas, precisamos semear transformações positivas, precisamos semear o amor, né? Então eu, de alguma forma, tenho esse sentimento bem fácil e bem exposto, assim, para todos. Vender meu peixe, eu sou um cara super low profile, assim, não tenho redes sociais, tenho ali um e-mail institucional, enfim, criei uma empresa de reciclagem de tecido. Hoje eu trabalho fabricando uma empresa, desculpa, de reciclagem e de destinação de tecidos, mas com foco em uniformes corporativos. Hoje eu trabalho numa confecção de uniformes corporativos, então eu tenho feito um trabalho muito orientado para a economia circular, uma questão de caráter bem mais ambiental. Dá para conhecer um pouco do meu trabalho pesquisando por Lucas Corvacho. No Google vai aparecer bastante coisa da Retalhar, vai aparecer algumas coisas da Luta Uniformes, que é onde eu já tenho atuado. Mas, de forma geral, eu não sou, assim, zero ativo, nem conta tenho em Instagram, ou Facebook, ou enfim. E também acho que eu estou mas também tão fácil de ser encontrado pelo Vamos. Então, assim, de alguma forma, querendo conversar comigo, e eu vou estar sempre à disposição, mas acessando o Vamos, com certeza eu consigo, chega até mim algumas mensagens, algumas provocações, e eu, de novo, né, me coloco disposto e disponível a ouvir todas as provocações e gritos e tapas e tudo mais que eu acho que é necessário para quem busca esse caminho. De novo, reforço sua gratidão do Eco Fashion Week, e acho que até o Rafa imagino que ele faria essa fala, mas assim, esse momento, no dia de hoje, no evento que estamos, né, isso tem um símbolo, e isso tem uma potência muito grande, então eu acho que eu expresso aqui minha gratidão também ao Rafael Moraes, que tive também já presente em alguns outros eventos do Brasil Eco Fashion Week presenciais, que é um puta evento, é um negócio muito ativo para moda, e assim a gente segue. Eu só deixo aqui meu sentimento também de gratidão eterna aí, Rafa, Gi, Nana e Brasil Eco Fashion Week por tudo que isso que está acontecendo. E enfim, valeu, gente. Vou finalizar aqui, exato mesmo. Eu acho que mais do que a explosão, foi um transbordamento aí que desencadeou tudo isso. Então, eu quero agradecer justamente ao trabalho espiritual e ancestral que me envolveu aí nesse transbordo e estou aqui. Agradecer muito a oportunidade de também estar atrelada ao Vamos e de poder comunicar junto com essas pessoas, assim, para mim é uma oportunidade grandiosa e que me faz transbordar sempre. E vamos, assim, eu acho que a emoção é muito do anseio profundo de transformação, mudança e evolução. E é tudo que eu encontro aqui, né, nesse nosso agrupamento, esse nosso como foi que Gi falou? Agrupamento. Eu acredito que muito foi dito aqui e bastante coisa vai ser sussurrada aí nos ouvidos de quem precisa ouvir, de quem estiver atento e receptivo a isso. Eu acho que algo que ficou implícito aí é justamente esses lugares, né? De você ter nativos, os verdadeiros donos da terra, com voz e atividade, e nós que chegamos aqui fazemos parte da construção de todas as coisas que todo mundo usufrui aí, tendo a possibilidade do desenvolvimento criativo e de gestão da coisa toda, e também, né, do outro lado, como bem colocou o Lucas aí, essa oportunidade de resgate e reaprendizagem, né? Eu acho que fica também aí esse convite a todo mundo. E é isso, muito obrigada, assim, tipo, agora passar o resto do dia muito, muito contente e energizada por isso aqui. Muito obrigada, muito obrigada.
Vende o peixe, mulher, vende seu peixe. Onde a gente encontra o seu trabalho? Vende o peixe. Você tá com o áudio fechado, amiga. Você tá com o áudio fechado. Tá passando um caminhão aqui. Eu já sou aqui, quero ser low profile e não posso, né? Mas, enfim, estou nas redes sociais e através do Instagram tem lá o meu site, onde a gente aguarda as contratações, não é mesmo? E exatamente o mesmo canal, através do Vamos. Além de mim, tantos outros profissionais incríveis e possíveis também são encontrados aí nessa maravilhosidade. Bom, então, para encerrar, eu vou deixar aqui os canais. Então, no Instagram é vamo.br, no LinkedIn e no Facebook é Vamos Juntes, com E e S no final. A gente tem um e-mail também, se vocês quiserem mandar um e-mail, um direct para a gente, é falecomvamo@gmail.com. E é isso, eu queria agradecer o espaço, agradecer o Rafa Moraes, que é um dos nossos Vamers, está ali como nosso consultivo também. Agradecer o espaço, agradecer o tempo de todos vocês, desejar aí um bom feriado, uma boa consciência, um bom dia de consciência negra, né? Afinal de contas, eu acho que é um dia importante para a gente refletir muitas coisas e manter esse contato sempre aberto, um canal sempre aberto para que a gente consiga colaborar. Muito obrigado pela atenção, pelo tempo desprendido de todos vocês e a gente se vê logo em breve. Se vocês quiserem continuar esse papo, a gente está nas redes sociais para continuar e levar e expandir um pouco dessa consciência negra que começou aqui nesse dia de hoje. Agradecer aos nossos queridos aqui por estarem presentes, Lucas, Gisele, Nana, coração aberto sempre para vocês. Espero que vocês tenham conseguido entender um pouco desse meu fio condutor meio maluco. E é isso, gente. Muito obrigado e tchau, tchau.